Vamos à palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da mensagem, algumas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Sim, eu vou ser bem direto, rápido, objetivo nessa mensagem, porque Deus, ele é muito claro quando ele fala conosco. Tem sim algumas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Todos nós queremos crescer espiritualmente, todos nós já entendemos a importância de viver uma vida com Deus. Mas o fato é que nem todos os crentes têm essa comunhão e vivem esse constante crescimento espiritual. É assim, a gente começa, aceita Jesus, nos primeiros tempos a gente vai deixando aquela vida meio desmantelada, tal. Normalmente acontece isso. E aí a gente vai caminhando. Nessa caminhada o objetivo maior é chegarmos à santificação. É um processo paulatino, lento. Mas nessa jornada toda aí, às vezes a gente encontra alguns obstáculos, não é? Algumas coisinhas que nos impedem. Alguns sofrimentos, a escassez, problema de relacionamento. A gente encontra aí pecados na nossa vida que o tempo passa e parece que a gente não consegue resolver essa situação. Pois bem, essas coisas atrapalham a nossa comunhão com Deus. E ontem, ou na primeira parte dessa mensagem, eu disse que uma das coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus foi o que eu chamei de pequenos pecados. E esse pequeno aí, se você puder, coloca entre aspas. Pequenos pecados. Né? Se é que a gente pode chamar de pecado pequeno. Mas para que você entenda, são umas coisinhas na nossa vida que ela chega para atrapalhar. Ela chega para nos trazer sofrimento e nos afastar da comunhão com o nosso Deus. E eu dei algum exemplo, ou dei alguns exemplos, como por exemplo, algumas mentiras, algumas mentirinhas, sabe? Que a gente costuma contar. Não só isso, mas a falta de atenção com os nossos familiares, os olhares com intenção impura, a fofoca, eu falei tudo isso ontem, brincadeiras de mau gosto, a falta de compromisso com a nossa palavra, querer ter vantagem em tudo, essas coisas eu falei e tratei elas ontem como pecados pequenos, entre aspas. E nós precisamos vencer essas coisas. O que acontece, irmãos, para a gente avançar aqui na mensagem? Essas coisas, quando fazem parte da nossa vida por muito tempo, é possível que a gente ignore elas, sabe? É mais ou menos assim, ó. Isso já está trazendo tanto sofrimento, isso é algo que está, sabe, ligado à sua natureza tão forte, você é confrontado pela palavra de Deus, a ponto de você nega essa situação. Você diz, não, pastor, essa palavra não é para mim, estou precisando de uma palavra de confirmação. Você está tão envolvido nessas coisas que você acaba negando, dizendo, não, pastor, isso não tem nada a ver comigo, não é assim. Mas você precisa parar um pouquinho. O que o Espírito Santo tem falado comigo é que eu devo ensinar a palavra, ensinar. O ensinamento dessa palavra é o propósito de Deus para a minha vida. Eu posso mudar meus planos, mas o propósito, eu peço a Deus força para não mudar, e o propósito da minha vida é ensinar essa palavra. Eu estou ensinando a palavra, não importa as consequências, eu peço a Deus força, e você precisa hoje se destravar. Tem uma cunha aí, tem uma coisinha aí que está sendo divisor entre a bênção de Deus
e a escassez na sua vida e você precisa, em nome de Jesus, reagir, homem. Mulher de Deus. Você talvez acordou agora, não sabe nem o que está acontecendo. É Deus falando com você, dizendo: essas coisas não podem atrapalhar a minha comunhão com você, meu filho. Eu tenho bênçãos e mais bênçãos aqui nas prateleiras do céu, reservadas com o seu nome, com o seu endereço. Mas essas coisinhas precisam... A gente precisa vencer, precisamos ter compromisso com a nossa família, com a nossa palavra. Precisamos purificar o nosso olhar, a nossa visão. Precisamos parar com essas brincadeirazinhas de maloqueiro, essas piadinhas sujas. Amém? Então eu falei sobre isso ontem. A primeira coisa que eu tratei na mensagem como algo que atrapalha a nossa comunhão com Deus foi os pecados pequenos. A segunda coisa, eu queria que você digitasse aí, que nos atrapalha na nossa comunhão com Deus. A segunda coisa é, digite aí, por favor, você que está me assistindo nas redes sociais. Digite aí. Segundo, falta de compromisso com as coisas de Deus. A segunda coisa que nos atrapalha na comunhão com Deus é a falta de compromisso com as coisas de Deus. Falta compromisso com as coisas de Deus. Eu poderia melhorar aqui e dizer a você que falta, na verdade, é fé. Se não tem compromisso com Deus, não tem fé. Precisamos entender que a fé e as obras andam juntas. Uma lado a lado da outra. Entenda isto. Eu, pelo menos, eu uso esse princípio para medir a minha fé. Quando eu percebo que as minhas atitudes e ações não estão correspondendo com o que eu prego. Quando eu percebo que as minhas atitudes e ações não estão correspondendo com aquilo que eu leio na palavra de Deus, eu começo a perceber que a minha fé está precisando de socorro. Você lembra daquela passagem bíblica que diz lá em Hebreus, parece que é capítulo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Pois bem, essa palavra fé aqui, ela dá a conotação de compromisso. A gente poderia reler esse versículo da seguinte maneira: sem compromisso é impossível agradar a Deus. Sem compromisso é impossível agradar a Deus. A gente vê essa falta de compromisso muito relacionada aos cônjuges. Na condição de pastor, chega muito desses casos para a gente. Às vezes até homens que têm uma terceira pessoa no seu relacionamento e chega na cara de pau para dizer para a gente assim: ó, pastor, eu estou me libertando dessa situação extraconjugal, mas eu amo a minha esposa. Você ama nada, rapaz. Você acha que ama. O amor, ele gera compromisso. Ele gera compromisso. Eu amo meus filhos. Como é que você ama seus filhos se você não reserva um tempo para eles? Você ama, mas não tem compromisso. Isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa. Arrume outro nome. Mas isso não é amor. A mesma coisa, a fé. Não existe fé sem compromisso. E eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, você precisa ter compromisso com a obra de Deus. Se você não amar a obra de Deus, você não ama Deus. Se você não amar a obra de Deus, você não ama Deus. Às vezes essas palavras nos confrontam. Essas palavras, às vezes, deixam a gente incomodado. A gente fica querendo desligar o rádio, querendo sair das redes sociais. Essa palavra não é para mim, não. Ei, rapaz, é para você sim. É o amor de Deus. A correria do dia a dia não pode continuar sendo a desculpa para você não ter um encontro
real no seu relacionamento com Deus e com a obra de Deus. É muito crente, é muita gente querendo as bênçãos de Deus, mas são poucos aqueles que jejumam, são poucos aqueles que oram, são poucos aqueles que procuram entender a palavra de Deus, são menos ainda aqueles que participam da obra de Deus, daqueles que evangelizam. A gente precisa entender, porque desde eu nasci no evangelho, desde que eu me entendo por gente, eu vejo os pastores pregando essa palavra que eu estou pregando a você, não tem novidade, não tem nada. A gente precisa se envolver nas coisas de Deus, senão arruma outra coisa para fazer. Não dá para você continuar assim. E o que a gente vê é que a gente ouve tanto essa palavra, não tem nenhuma ação, nenhuma reação, e a gente acaba ficando satisfeito em sermos os crentes de final de semana, porque falta dedicação às coisas de Deus, compromisso. E isso é algo perigosíssimo. Tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Muitas pessoas estão esfriando na fé. E outros ficam apenas como religiosos, com aparência de caridade, mas estão distantes de Deus. Não podemos continuar assim. Primeira coisa que nos afasta da comunhão com Deus são os pecados pequenos. Segunda coisa é a falta de compromisso com as coisas de Deus. Segunda coisa, falta de compromisso com as coisas de Deus. Terceiro, para a gente caminhar aqui e já ir orando, você que está me assistindo ao vivo, ou você que está em outro horário, me ajude a levar essa palavra a outros lares, a outras famílias, através do compartilhamento. Aumenta o volume do rádio. Aqui tem palavra de Deus, aqui tem ensinamento da palavra de Deus. Nós estamos comprometidos em ensinar a palavra de Deus todos os dias, através da Rádio Novas de Paz. Terceira coisa que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Eu falei dos pequenos pecados, dos pecados pequenos, falei de falta de compromisso com Deus. Agora, terceira coisa que eu vou falar é falta de planejamento. Uma vida sem planejamento também atrapalha a nossa comunhão com Deus. Olha, eu estava conversando com um painho domingo agora, recentemente, e ele estava dizendo: meu filho, como a vida passa rápido. E ele estava dizendo isso depois de criar 4 filhos, ter 8 netas. Ele hoje se vê com quase 70 anos e diz: passou rápido. Foi ontem. Isso não é novidade para ninguém, mas às vezes a gente se envolve em tantas coisas e esquece disso. Quando você não planeja e deixa as coisas ainda acontecendo assim, pela natureza, você vai sempre ser levado pelas circunstâncias. O vento dá, leva você para um lado. O vento dá, leva você para o outro. Porque você não tem uma vida planejada. Tudo que acontece de última hora, você vai e você dá um mergulho porque é urgente, tem que fazer e toma uma decisão e tudo mais. Cuidado, cuidado. Um grande líder chamado Neemias, ele nos ensina que tudo deve passar pelo planejamento. Depois você lê a história de Neemias, que se resume em 2 palavras: fidelidade e trabalho. Mas aquele homem era um grande líder e ele planejava suas ações. Neemias planejava suas ações. E eu quero, de forma bem rápida, dizer a você que, em nome de Jesus, ouça o que a palavra de Deus nos fala nessa oportunidade. Você precisa planejar um tempo para sua família, viu? Você precisa planejar um tempo para sua família, porque se você não planejar, outra coisa vai tomar
o seu tempo e você vai incorrer num grande erro. Porque a família é sagrada e você tem tempo para tudo, menos para sua família. Você precisa ter tempo para acompanhar os seus filhos. Se você não tiver tempo para acompanhar os seus filhos, outras coisas tomarão esse tempo. Se você não tiver planejamento, se você não planejar, ter uma vida com Deus, outra coisa vai tomar o lugar de Deus, esse lugar era de Deus, e você não planejou, Deus ficou em segundo plano. Se você não planejar um tempo para as coisas importantes, você vai ver que nada vai acontecer e que você vai ser levado pela vida. Portanto, meus queridos e amados irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. O Salmo 42, verso 7 diz: um abismo chama outro abismo. Algumas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Pecados pequenos, primeiro. Segundo, a falta de compromisso com Deus. E terceiro, uma vida sem planejamento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo do Senhor nos guie em todas as coisas. É momento de oração aqui na Rádio Novas de Paz, na nossa oração da manhã. Olha que coisa boa, você aqui comigo, você aqui orando conosco. Eita, coisa boa. Você recebeu essa palavra? Se você recebeu essa palavra, diga amém, glória a Deus. A Fernanda Marcos está aqui resumindo a palavra, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Muito obrigado, isso ajuda as pessoas que estão chegando a todo momento na live, fazendo seus pedidos de oração, chegando aí, fruto do compartilhamento dos nossos Davizinhos compartilhadores. Mas você que está nas redes sociais e recebeu essa palavra, digita aí amém, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Você que ligou o rádio agora, você que está pelo rádio, se você puder, dê um amém forte aí. Dê um amém, amém, pastor, amém, amém. Eu estou comprometido, pastor, estou comprometida, pastor, em melhorar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.